Bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje é a lição 11, Administrando em Tempos Difíceis, versos para memorizar. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Oferece sacrifício e paga os teus votos. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Logo mais iniciaremos com uma oração. Obrigado, Pai querido, pela chance que temos de aprender a Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, nos auxilie, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. O comentário de sábado nos diz o seguinte: as labutas da vida tiram muito do nosso foco diário. No Sermão da Montanha, Jesus abordou essas necessidades básicas e depois declarou: porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então nós precisamos ter em mente o que fazer diante de situações como guerras, crime, imoralidade, desastres naturais, incerteza econômica, corrupção e etc. Colocando Deus em primeiro lugar. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 22. Quais os princípios espirituais importantes podemos tirar dessa história para nossas lutas pessoais? Então, o comentário da lição fala: perto do fim do reinado de Josafá, a nação de Judá foi invadida. Josafá era homem de coragem e valor. Durante anos, ele vinha fortalecendo seus exércitos e cidades fortificadas. O povo se reuniu, contudo, nessa crise ele não depositou confiança em sua força, mas no poder de Deus. O povo se reuniu no templo, conforme Salomão tinha orado. Todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com esposas e filhos. O rei orou: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí então, o Espírito do Senhor veio a um homem de Deus que disse: não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Creiam no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Creiam nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante na nossa vida, né? A Bíblia fala que crer no Senhor e crer em seus profetas, em seus mensageiros. Por mais que nós não venhamos a ser necessariamente profetas nos dias de hoje, quando nós buscamos relatar o que a palavra do Senhor diz, quando buscamos interpretá-la e assim evangelizar as pessoas, nós estamos fazendo um papel bastante semelhante. Então, nós devemos da nossa parte, nós devemos ter bastante cautela para realmente pregarmos o que está na palavra e buscarmos a melhor interpretação possível. E da parte daquele que ouve, não rejeitar aquilo que for falado. Então esse é um ponto muito importante na nossa vida. Então vamos lá em 2 Crônicas, vamos ler alguns pontos. Então fala aqui, os filhos de Moabe, de Amon e outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão, da além do mar e da Síria. E aí Josafá temeu, apregoou jejum em todo o Judá. Veja só, ele temeu, ele não ficou apenas esperando, porque Deus vai. Não, ele apregoou um jejum em todo o Judá, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades vieram para buscar o Senhor. Então veja, houve uma comoção geral. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do povo do teu povo Israel, e não desse a descendência de Abraão? Eis que não dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizesses herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Dai ouvidos todos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor diz: não temais, nem vos assusteis
por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Então ele fala, a peleja não é vossa, mas amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para conosco. Então ele fala, olha, vocês não vão precisar pelejar, mas vocês precisarão descer até lá. Não temais nem vos assusteis. Amanhã eu sairei ao encontro, porque o Senhor será conosco. Josafá se prostrou, rosto em terra, todo Judá, os moradores se lançaram perante o Senhor, adorando. Então, adorar aqui, ele estava adorando desde quando? Ele estava adorando a Deus desde o momento que ele começou a orar a Deus, desde o momento que ele buscou a comoção do povo, que o povo pediu perdão a Deus, que o povo suplicou a Deus a proteção. E aí, quando eles se prostram, então vejam, aí a adoração propriamente dita, né, eles se prostrarem diante de Deus, mas eles estavam confirmando a Deus o que eles fariam à vontade dele. Então não faz sentido alguém usar o termo adoração apenas quando vai cantar e ter uma vida totalmente diferente daquilo que Deus estabelece. Levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, dos coraritas, para louvarem ao Senhor com voz muito alta. E aí fizeram mais o que? Se levantaram logo cedo e saíram ao deserto, ou seja, obedeceram ao que Deus estabeleceu. E nesse contexto de obediência é que foi dito, ouvi-me, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas, credes naqueles que Deus utiliza para trazer a mensagem, né, nesse caso, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saído diante dos armados. Então era um conjunto, veja, um conjunto de pessoas, aqueles que estavam armados, os levitas, o profeta de Deus, os cantores. Então todos estavam numa função, numa missão que era obediência a Deus em tudo que ele estabeleceu e confiança no livramento de Deus. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então isso foi o que ocorreu. Confie em Deus, não em seus recursos. Com base na experiência do seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, Deus pode dar a vitória. Vamos lá em 1 Crônicas 21, agora 1 Crônicas 21. Por que Davi decidiu numerar Israel ou contar seus soldados? Por que Joabe o aconselhou contra isso? Vamos lá no comentário da lição. Note que foi a ideia de Satanás contar os soldados. Ele tentou Davi a confiar em sua própria força em vez de depender da providência divina. Joabe, líder do exército, tentou convencer Davi a não numerar Israel porque tinha visto Deus trabalhar em favor do povo, mas o rei exigiu que a contagem avançasse. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Confie em Deus, meus rapazes, mantenham sua pólvora seca. Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias. Devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas, ser generosos segundo o que nos foi dado. Então vamos lá. Olha, o texto é muito forte, né? Então Satanás se levantou contra Israel. Se levantou contra Israel. Vamos até colocar uma outra versão aqui. Nova versão internacional. Satanás se levantou contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos maiorais do povo: ide numerar Israel desde Berseba até Dan. Trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porque isso deveria trazer a culpa sobre Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e ele saiu, passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu a Davi a soma do número do povo. Era todo o povo de Israel 1.100.000 homens, os que arrancavam da espada.
e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Olha só, Joabe, ele contou até determinado ponto, e ele fala, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. A ordem lhe parecera absurda, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu, puniu a Israel. E aí você pode pensar, a decisão foi do rei, ele pune Israel? Isso nos leva a meditar sobre um ponto. A nossa conivência com o erro, mesmo de uma liderança, não leva a Deus a nos considerar responsáveis também pelo que acontece? Então veja, uma liderança, seja ela espiritual ou não, ela toma uma decisão absurda. E nós ficamos em silêncio, somos coniventes, não fazemos nada. Nós estamos sendo omissos. E aí, como fica? Como fica a nossa relação diante de Deus? É muito difícil imaginar que Deus tenha punido diretamente aqueles que estavam contra isso. Mas Ele permitiu que houvesse consequências. Por quê? Porque ninguém agiu efetivamente, né? Joabe, ele agiu parcialmente, né? Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio. Gravemente pequei em fazer esse negócio. Mas veja, a Bíblia fala que Deus puniu a Israel. Então isso são sempre conceitos bíblicos que, quando nós prestamos atenção, nós verificamos que Deus não admite a omissão do seu povo diante dos erros mesmo de seus líderes. Porém agora se servido tirar a iniquidade do teu servo, que procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, para que escolha. Isso foi extremamente duro. Extremamente duro. 3 anos de fome, 3 meses consumido diante de seus adversários, e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua os termos de Israel. E aí Davi disse: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que não caia nas mãos dos homens. E aí o Senhor mandou peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Veja, essa história, se você olhar esse tipo de história no relato bíblico, ela só faz sentido se nós pararmos para pensar que houve meios das pessoas saberem o que estava acontecendo e ninguém tomou nenhuma atitude diante dessa decisão louca, absurda de Davi. Por isso, eu reforço que é muito importante que nós tenhamos em mente como nós estamos agindo diante de decisões erradas de qualquer que seja a liderança. Veja que Deus não precisa de revolta armada, Deus não precisa de atitudes violentas, não. Deus precisa de pessoas que se levantem, que busquem o poder de Deus para apontar o que está errado e dizer: olha, nós não podemos compactuar com isso. Ninguém fez isso aqui nesse evento. Percebe? Joabe ameaçou uma oposição, mas ele foi obrigado a ouvir a palavra do rei. Ninguém o ajudou, ninguém deu força para ele naquele momento em alertar o rei. Ficou todo mundo com medo. E aí ficaram com medo de Davi, e por esse medo, por essa covardia, tiveram que suportar a mão de Deus agindo contra o povo, mostrando para o povo: não tenham medo dos homens, tenham medo do que Deus pode fazer, porque Ele está no comando. É isso que Deus mostrou. Falou: olha, Davi é o rei, mas o Senhor de vocês continua sendo Deus, apenas Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Porque se nós nos mantivermos omissos, nós muitas vezes seremos corresponsáveis por atitudes como essa, por consequências como essas que Deus propôs lá para o reino. Veja, se você olhar essa história só por cima, você fala: mas o erro foi de Davi, mas a omissão
foi do povo como um todo. O povo se omitiu diante dessa decisão. Veja, o próprio Joabe, que estava sob ele, inclusive a atitude dele de não numerar determinados pontos, que seria lá Levi e Benjamim, mostra o quão absurdo ele entendeu a mensagem. E não só ele, obviamente, entendeu essa mensagem como absurda. E aí você pode pensar, mas houve outros licenciamentos em Israel. Então, o que nos leva a ver que o motivo que levou a Davi a fazer isso não foi correto. O motivo que levou a Davi a querer verificar isso não era correto. Ele tinha um motivo errado na sua mente. Então, isso é importante para nós termos isso, né? A lição de terça-feira, tempo de simplificar, é uma pergunta. Tempo de simplificar? O que os cristãos adventistas do sétimo dia devem fazer em tempos difíceis? Será que nos encolhemos em modo de sobrevivência? Não. Na verdade, devemos fazer o oposto. Queremos usar nossos bens para contar aos outros as boas novas, ou seja, diante de tempos difíceis, nós vamos nos omitir com medo do que vai acontecer? Ou estamos dispostos a realmente pregar o Evangelho como ele precisa ser pregado? Leia 2 Pedro 3, 3 a 12. Qual a mensagem de Pedro nessas palavras? 2 Pedro 3, 3 a 12. O comentário da lição é o seguinte: a palavra de Deus diz que ele não enviará caminhões de mudança para levar nossas coisas para o céu. Agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo seu patrimônio em vez de aumentá-lo, presta a nos mudar para um país melhor. Então ela está dizendo, olha, ainda que nós tenhamos o necessário para a nossa sobrevivência, nós devemos investir nosso tempo, nossos talentos, nossa vida em Deus, nossas posses, para a pregação do Evangelho, de alguma forma para auxiliar na pregação do verdadeiro Evangelho. Essas palavras foram escritas há mais de um século. O princípio é o mesmo. Sendo cristãos, devemos viver sempre à luz da eternidade. Devemos lembrar que tudo que acumulamos aqui é transitório. E se não tomarmos cuidado, pode ser devastador. Pode destruir o nosso foco na vida futura, o nosso foco na pregação do Evangelho, né? Sabendo primeiro isso, nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as próprias concupiscências, questionando a vinda de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Eles voluntariamente ignoram que a palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram céus, foi tirado da água, no meio da água subsiste, pereceu o mundo então nas águas do dilúvio. Ou seja, eles ignoram o poder de Deus, que Deus age conforme Ele quer, e Ele tem preceitos bem definidos, porque Ele sabe de tudo. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Dura essa palavra, né? Mas, amados, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo para Deus funciona de forma diferente, porque Deus, Ele é onisciente. Ele não retarda a promessa. Ele não está atrasado, como alguns imaginam. Ele é longânimo para conosco. Ou seja, Ele está agindo de forma que todos tenham algum acesso e possam ser julgados de algum modo por aquilo que receberam. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, o que nós escolhemos ser? Que pessoas vão nos convencer em santo trato e piedade? Ou seja, o que nós entendemos como santo trato e piedade? É basicamente isso que Pedro está dizendo, né? Que tipo de cristãos nós realmente queremos ser? Aguardando e apressando a vinda do Messias, a vinda de Deus, do dia de Deus? Ou seja, nós estamos realmente agindo como colaboradores de Deus? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e nova terra, onde habita justiça. Então, a mensagem de Pedro é: olha, o que você entende como santificação? O que você entende como verdadeira piedade? E verdadeira unidade? Babel estava totalmente unida no erro. Muitas vezes nós vimos lá o povo antediluviano estava unido no erro. Sodoma e Gomorra estavam unidos e estavam em unidade no erro.
Que tipo de unidade você está propondo? Que tipo de unidade eu estou propondo para as pessoas? A unidade no erro? Ou sermos um em Cristo? Ou seja, sermos um buscando a unidade bíblica, buscando a unidade dentro da palavra e não cedendo diante das dificuldades, não cedendo diante de más decisões, como no caso de Davi. Você cede diante de más decisões que acontecem no grupo em que você frequenta? Você cede, eu cedo diante disso? Nós cedemos diante das dificuldades do mundo? Nós cedemos diante dos problemas que poderemos passar por pregarmos o Evangelho como ele deve ser pregado? Quais são as nossas prioridades, conforme a lição de quarta-feira? As parábolas e ensinamentos de Jesus, as histórias dos personagens bíblicos, conselhos de Ellen White, indicam claramente que não existe meio termo, ou estamos do lado de Deus ou não. Por isso, a repetição do mandamento: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Leia Mateus 6,24. Como tem sido sua experiência com essa verdade? O comentário da lição nos diz o seguinte: Jesus não disse que era difícil servir a Deus e ao dinheiro, ou que precisávamos ser cuidados como servir a ambos. Ele disse que isso não é possível. Percebe a diferença? Ele não está dizendo, olha, é muito difícil, não, ele está dizendo, não é possível servir aos dois. Você tem que escolher a quem servir. Ou seja, devemos escolher quem vamos priorizar. Quem e o que vamos priorizar. Mateus 6,24 está no contexto de dizer para não fazer esmola diante dos homens, né? Para fazer as coisas com discrição, servo fiel e discreto. E orar. Quando orar, não faça isso com a intenção de ser visto pelas pessoas. Não que não se possa fazer oração pública, mas não com a intenção de ficar fazendo oração em público para ficar em evidência, ou fazer uma visita para ficar em evidência, ou fazer uma arrecadação de alimentos para ficar em evidência, não. Quando nós estamos em evidência, Deus não está em evidência. Então, Deus deve estar em evidência. Nós devemos ser discretos nessas atitudes, não é? Aí ele fala do Pai Nosso, da necessidade de perdoar-nos uns aos outros. A mesma coisa do jejum, ou seja, não jejuar e ficar com aquela cara triste, apática, para todo mundo ver, nossa, como ele está sofrendo por não. Ele fala, deve ser um momento que nós ungimos a cabeça, lavemos o rosto, nos mostrarmos alegres. Não ajuntar tesouro no céu, na terra, perdoa, né? Mas ajuntar esse tesouro no céu, ou seja, buscar e fazer a vontade de Deus. E o verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que na linguagem de hoje, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, por isso da impossibilidade de servir os dois. Não tem como eu ter essas duas prioridades em nível igual, porque aí eu estou deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. 1 João 2, 15 a 17. Como essas três coisas se manifestam em nosso mundo? Porque o perigo que apresentam às vezes é mais sutil do que imaginamos. O comentário é o seguinte: não foi à toa que Paulo escreveu, penso nas coisas do alto e não as da terra. A atração de tudo que há no mundo é forte, e realmente é muito forte, né? Então, se nós não tivermos cuidado, né, nós acabamos por cairmos, né? Vamos lá. Olha o que o texto nos diz. Não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não ameis aquilo que representa o erro. Não ameis aquilo que representa o que está no mundo e que nos afasta de Deus. Não ame a isso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Ou seja, se nós não temos condições de resistir ao que o mundo nos oferece, e portanto, não tendo essa condição de resistir, não temos o poder do Pai, não temos o amor do Pai em nós. Então, fatalmente, vamos amar o mundo, vamos viver em função do que o mundo nos oferece. Porque tudo que há no mundo, tudo, concupiscência da carne, a cobiça no caso da carne, conforme a Nova Versão Internacional, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, que é a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Então, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
mas do mundo. E o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a Bíblia sempre está nos dizendo, olha, temos que decidir. Ou servimos a Deus e as prioridades espirituais, ou servimos ao mundo e as prioridades materiais. Se deixarmos os nossos olhos, o nosso corpo, a cobiça da carne, o nosso corpo, o nosso desejo, nossos instintos nos dominarem, fatalmente o amor do Pai não vai conseguir habitar em nós. Não porque Deus não queira habitar em nós, mas porque nós não permitimos. Então, ou o amor do Pai habita em nós, e o poder dele nos transforma e conseguimos resistir a tudo isso, ou rejeitamos o amor dele, o poder dele na nossa vida, e passamos a viver pelos instintos, que é a cobiça da carne, pelo que o que agrada aos olhos, o que nos agrada, né? Vivemos segundo nossos próprios critérios, e consequentemente a ostentação, seja de bens, seja de um status, seja de uma posição na igreja, de uma posição no trabalho, uma posição na sociedade. E aí ele fala, até que ponto nós usamos aquilo que temos, uma liderança, um conhecimento, uma prática, até que ponto nós fazemos isso para a glória de Deus, e até que ponto estamos fazendo isso porque amamos o mundo, porque nós gostamos das coisas transitórias que estão aqui, a tal ponto de rejeitarmos a necessidade da mensagem de Deus. Ninguém poderá comprar e nem vender, Apocalipse 13. Como questões financeiras se encaixam na perseguição do tempo do fim? Nosso trabalho, de certa forma, é vender nosso tempo, habilidades e bens àqueles que querem comprá-los. Quanto mais dinheiro você tiver, mais participação terá nesse mundo. Como podemos nos preparar? Certificando-nos que, pela graça de Deus, que não somos escravos do dinheiro, nem das coisas do mundo. Porque se formos agora, provavelmente seremos no futuro. Então, se somos, devemos cair aos pés de Deus e clamar a Ele para nos libertar disso. Se não somos, devemos cair aos pés de Deus e orar a Ele que não caiamos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então veja, os dois grupos devem se prostrar diante de Deus, adorar a Deus e clamar. Um, para que abandone esse erro de amar ao mundo e as coisas que há no mundo. E aqueles que não amam, pedindo a Deus que pelo seu poder e misericórdia continuem firmes para não cair diante das coisas que já existem e que vão nos tentar no futuro. Vamos lá, Apocalipse 13, 11 a 17. Ele fala de uma besta que tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro e falava como dragão. Exerce o poder da primeira besta, então essa é a função dessa besta. É realçar o poder da primeira besta, faz com que até os que nela habitam adorem a primeira besta. Fez grandes sinais, engana os que habitam na terra com os sinais. Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, então é criada uma imagem à besta. Fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então veja, existe uma imposição forte contra o povo que não quer aderir a isso. Faz com que todos seja posto um sinal na mão ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número de seu nome. Sinal, ou o nome, ou o número de seu nome. Ou seja, que contexto é esse? Esse é o contexto de falsa adoração. Esse é o contexto de uma adoração a uma falácia, a uma mentira que é colocada. Nesse ponto já não é nem mais colocada como verdade necessariamente, né? Porque ao ponto de chegar a perseguir aqueles que se opõem, já está bem evidente para as pessoas que não existe mais conversa, não existe mais uma busca sincera, que existe uma imposição escancarada para fazer o erro. E aqueles que não quiserem fazer o erro serão perseguidos, alguns poderão ter o fim de suas vidas terrena, mas obviamente a confiança na salvação em Cristo Jesus. Deuteronômio 14, 22 e 23. O que o povo de Deus devia fazer com a produção a cada ano? E por que Deus pediu isso? Deus explicou
que uma das razões para o sistema do dízimo é que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. No paralelo de Salmo 31, diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que o temem, do qual usas diante dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. A fidelidade no presente não garante a fidelidade no futuro, mas ser infiel é semear problemas para o amanhã. Bom, eu penso ligeiramente diferente. Eu penso que a fidelidade presente, ela nos fortalece para a fidelidade futura. Então, ela não garante 100%, obviamente, uma fidelidade futura. A fidelidade futura vai depender da nossa permanência em Deus. Mas a fidelidade presente, ela fortalece o nosso caráter para a fidelidade futura. E a infidelidade presente, ela degrada, ela prejudica o nosso caráter para uma obediência futura. Então, apesar de efetivamente não garantir a fidelidade, eu acho que isso é só parte da realidade, da verdade, né? Acho que a verdade completa não garante por completo a nossa fidelidade futura, mas obviamente ela fortalece o nosso caráter para a fidelidade futura, para mantermos a nossa fidelidade. E a infidelidade é a mesma coisa, ela faz decair ainda mais o nosso caráter e nos prejudica para uma mudança, para um reavivamento, para uma reforma. Então vamos lá, Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, mosto, azeite, primogênitos das suas vacas, ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Ou seja, você ter um tempo para festejar com Deus, para comungar com Deus, para aprender a temer ao Senhor. Então, veja, a comunhão com Deus nos ajuda a temer a Deus. Participar das festividades que Deus estabelece nos ajuda a manter a comunhão com Deus. Falar de Deus todos os dias de nossa vida, em todo momento, nos ajuda a manter a comunhão com Deus. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, para estar longe do lugar que escolheu, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, vende os atos de ira na tua mão, vai ao lugar que Deus escolheu, e darás por tudo que deseja a tua alma, vacas, obviamente por tudo aquilo que seja permitido por Deus, não é? Come perante o Senhor e alegra-te, e tu e tua casa, porém não desampararás o levita, trarás a colheita, enviará para o levita e o estrangeiro, o órfão, a viúva, fartar-se-ão. Então ele fala assim, uma das formas de manter a comunhão com Deus é ajudar aqueles que precisam, é pregar o evangelho àqueles que não conhecem, é auxiliar aqueles que passam por dificuldades financeiras, mentais, sociais, espirituais. Ou seja, as maneiras de comungar com Deus são festejar, sorrir com os que se alegram, se compadecer dos que choram, auxiliar aqueles que precisam e não nos contaminar. A Bíblia fala, religião pura e imaculada, auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, não só eles, mas todos que efetivamente vierem a necessitar, e nos manter incontaminados do mundo. Ou seja, nesse projeto, nesse processo, não nos contaminar, não abrir mão do verdadeiro ensino da palavra e da verdadeira comunhão. Estudo adicional de sexta-feira. O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riqueza são a corrente de ouro que prende os indivíduos a Satanás. Caminho a Cristo 44. Desde quando a riqueza e a abundância material promovem as virtudes cristãs de abnegação e sacrifício? Desde quando? Não estamos falando dos ricos e milionários. Eles pelo menos sabem que são ricos e podem atentar às advertências bíblicas. Estamos falando de muitas pessoas de classe média ou que meio smartphone, notebooks, não correm o risco de ter a espiritualidade arruinada por sua prosperidade. Por isso, o dízimo pode ser, no mínimo, um poderoso antídoto espiritual para os perigos da riqueza. Na realidade, independente da nossa posse, do que nós temos, a Bíblia nos diz, Deuteronômio 14 nos diz o seguinte, que o verdadeiro antídoto contra a ambição é tudo que nós formos festejar, Deus esteja em primeiro lugar. E o segundo ponto é, em todo momento,
das nossas festividades, devemos nos lembrar que Deus não nos deu o que temos para vivermos isolados, mas para auxiliarmos aqueles que precisam. Às vezes uma pessoa é rica e precisa de um conselho espiritual, um conselho familiar, e uma pessoa, ela está bem nesses pontos, mas materialmente ela está precisando de uma ajuda. Então veja, tudo vai depender da situação de cada um. E a Bíblia fala que fazendo isso nós estamos mantendo e fortalecendo nossa comunhão com Deus. Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti. Livra-nos de todos os males. Nos dê o Teu poder para obedecer a Ti, pregarmos o Teu Evangelho e vivermos em comunhão contigo, em obediência diante das dificuldades. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.